Em nosso estudo de hoje, a lição 34 do livro Roteiro tem por título Observações. Quase todos os que se abeiram das atividades espíritas estimariam o desenvolvimento rápido das faculdades psíquicas de que são portadores e, por vezes, quando não atendidos, padecem nocivo arrefecimento de ideal. Esmaece o fervor dos primeiros contatos com a fé porque o propósito fixo de surpreender o milagre transforma-se neles em aflitiva obsessão. Contudo, há singularidades no assunto que não podemos menosprezar. Que seria da ordem e do equilíbrio dos serviços terrestres se a totalidade das criaturas instruídas ou não se pusessem a investigar quanto à vida nos outros mundos? Toda colheita exige preparação e sementeira. Imaginemos um avião moderno, perfeitamente equipado, sobrevoando o pacífico vilarejo do século XIV sem aviso prévio. Que lucraria a ciência náutica de imediato se não espalhar o terror? Que recompensa adviria em nosso favor se constrangêssemos uma taba indígena a ouvir um concerto de Paganini sem lhe oferecer os rudimentos da educação musical? O progresso, como a luz, precisa graduar-se para não ferir ou cegar as pupilas que o contemplam. Compreendamos, acima de tudo, que a existência não é fenômeno que se articula à revelia dos grandes responsáveis pela evolução. A liberdade do homem ainda está longe de atingir os princípios cósmicos que nos presidem os destinos. A inteligência humana interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ver. Todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Desdobrando novos painéis da vida diante da mente sequiosa de conhecimento e renovação, não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, se o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. E semelhante ascensão não será simples serviço da mediunidade espetacular. É obra de sublimação interior, gradativa e constante sobre os alicerces do bem ao alcance de todos. As portas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiada às frágeis mãos de um menino. Como conferir de improviso ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocadas nos mais variados planos da escada evolutiva? Naturalmente que as grandes responsabilidades não são inacessíveis, mas a criança precisa crescer para integrar-se em serviços completos e o colaborador iniciante em qualquer realização necessita do tempo e do esforço a fim de converter-se em auxiliar prestimoso. Nos problemas de intercâmbio com a esfera superior, desse modo, antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor se ajustar à obra de perfeição geral. O grande rio sem leito adequado, em vez de correr beneficiando a paisagem, encharca o solo, transformando-o em pântano letal. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande vaporte. A mediunidade, como recurso de influenciar para o bem, não se manifesta sem instrumento próprio. Só o grande amor pode compreender as necessidades de todos. Só a grande vontade pode trabalhar e aprender incessantemente para servir sem distinção. Antes de nos mediunizarmos, amemos e eduquemo-nos. Somente assim receberemos das ordenações do mais alto o verdadeiro poder de ajudar. Bem, nós vamos começar o comentário dessa lição de hoje, lembrando que Leon Denis, no livro No Invisível, ele traz uma informação interessante. Ele traz a informação de que a gente pode ficar 40, 50 anos frequentando uma determinada instituição espírita, participando dos trabalhos, participando das palestras, dos cursos, mas se a gente não se propuser a um trabalho de reforma íntima, de adequação dos nossos comportamentos ao Evangelho de Jesus, ele diz que a gente não vai conseguir ultrapassar a periferia do uso das faculdades mediúnicas, que a gente vai conseguir apenas fazer sintonia e contato com espíritos superiores, ou melhor, com espíritos inferiores, sofredores, ou espíritos da mesma ordem que a gente. Que para a gente conseguir mesmo fazer a sintonia com os espíritos superiores, precisa de ter esforço, precisa de ter merecimento. E tem um outro momento também, até na introdução do livro também, ele faz esse comentário do livro No Invisível,
Ele fala que com ele parece que a espiritualidade ficou durante muito tempo testando para ver se ele realmente seria uma pessoa que poderia ser confiado a ele a grandes revelações. E depois de algum tempo, depois de ser testado de algumas maneiras, ele conseguiu estabelecer essa sintonia com os espíritos superiores. Eles vêm dizer para a gente o seguinte: vamos pensar aqui numa coisa, nós estamos vivendo num mundo material e que volta e meia aparece para a gente alguns médiuns apenas para dar provas de que a vida ela não se resume somente aqui à Terra, de que existe a vida do espírito e que o espírito é imortal. Mas eles vêm dizendo para a gente que eles já aparecem, ou na maioria das vezes aqui na Terra, de maneira expiatória, se comprometeram muito no passado e agora estão ganhando uma oportunidade de redenção e por conta disso vêm para a matéria, mas sem poder usufruir muito dos gozos da vida material, porque está atrelado, preso ao compromisso de estar mostrando o mundo espiritual para as outras pessoas, para nós que estamos aqui. Então a gente vai entender uma coisa, olha só, você vir tendo essa visão espiritual aberta em um mundo que o mal sobressai sobre o bem, a gente para estudar a vida dos grandes médios, a gente vai ver que a vida deles não foi não é uma vida fácil, não foi. A gente para ver, por exemplo, até a própria vida do Chico Xavier, que hoje é amplamente divulgada através de livros e através de filme biográfico. A gente vai ver, a vida dele não foi fácil e a gente encontra pessoas, eu queria tanto ser igual o Chico Xavier, mas você está disposto à renúncia que ele teve, ao trabalho que ele teve, à disciplina que ele teve. Ele não abriu exceção para nada. Você não viu o Chico Xavier aproveitando o bem material, não. Ele viveu restrição material, financeira muito grande, inclusive com sua família também numerosa, que às vezes as pessoas falam assim, né, como eu já ouvi, mas para o Chico Xavier foi fácil porque ele não constituiu família. Não, ele ficou com 14 irmãos menores, e a gente fala 14, porque hoje, no mundo moderno, a gente ter mais de 2 filhos é um grande desafio. Mas ele ficou com 14 irmãos e tendo que cuidar de tudo e administrar o seu tempo. Quer dizer, é uma vida que foi muito complicada mesmo, sob o ponto de vista de sacrifício. Mas ele conseguiu, sim, estabelecer essa sintonia com os espíritos superiores. Por quê? Porque os espíritos superiores viram nele uma oportunidade de trabalhar e de utilizá-lo como instrumento aqui na Terra. Então a gente vai perceber que o segredo, para quem pretende ter esse contato espiritual mais amplo, é você realmente se mostrar uma pessoa que vai ser útil ao trabalho, tanto da divulgação doutrinária, como ao trabalho de atendimento às pessoas. Então uma vez um amigo chegou perto de mim e falou: poxa, eu queria muito conhecer a mediunidade, eu quero muito desenvolver a mediunidade, foram as palavras dele. Desenvolver a mediunidade. Eu falei: olha, ótimo, como é que se desenvolve a mediunidade? Você vai escolher uma atividade que você esteja fazendo a diferença de alguma maneira para as pessoas e se entrega a essa atividade, que você vai perceber que com o tempo, naturalmente, você vai começar, através do recurso da intuição, você ser direcionado para esse ou para aquele ponto. Esse amigo que eu estou falando, por exemplo, ele é professor de educação física. Então eu já aproveitei e falei para ele: no teu ramo, você trabalha ajudando as pessoas. Então a hora que você conseguir sair apenas daquele ponto de ir para o teu trabalho para ganhar o seu salário mensal e você conseguir começar a olhar para o coração e para a mente das pessoas e procurar ajudar sinceramente essas pessoas, você naturalmente vai receber a intuição dos espíritos que estão ao lado dela para saber qual é o caminho que você deve tomar para realmente ajudar essas pessoas. Saber também identificar quando a orientação vai ser para prejudicar ou para ajudar também. Porque todos nós aqui na Terra, por conta da nossa imperfeição, a gente dá atrás do nosso lado espíritos que nos querem o bem, mas também alguns espíritos que são os nossos cobradores, também nossos credores, e também colocam a gente em situações embaraçosas também. Mas isso vai acontecendo com o tempo, com calma, e a gente deve ter paciência e ter a perseverança. O Emmanuel começa falando aqui na lição do tempo e da ansiedade de algumas pessoas. Essa ansiedade ela deve ser sim controlada e a gente deve pensar assim: estão testando a minha disciplina e a minha vontade de trabalho.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.